Ao longo dos últimos anos, uma das preocupações mais recorrentes do Congresso Nacional tem sido a crescente desvalorização da classe política, o que vem ocorrendo principalmente por meio do aumentamento das atribuições do Poder Legislativo e da desconstrução da sua imagem perante a sociedade. Tal fenômeno se reforça cada vez mais à medida que estimulamos um modelo presidencialista ultraconcentrador. E o fazemos diuturnamente quando abrimos mãos das nossas prerrogativas, quando permitimos a usurpação de nossas funções parlamentares, quando aceitamos uma relação de subserviência para com o Executivo, e, em especial, quando assistimos de forma passiva e inerme ao disfarçado aparelhamento do Estado brasileiro em prol de interesses nada republicano. Feitas essas considerações preliminares, trago hoje a reflexão deste plenário, um tema, ao meu ver, extremamente sensível, da mais alta relevância para a nossa democracia em geral e para o nosso parlamento em particular. Refiro-me às atividades de inteligência, refiro-me mais especificamente à estrutura, à administração e à operação dos serviços secretos do governo brasileiro e às suas implicações estratégicas no contexto da segurança nacional. Fala, senhor presidente, de um vasto leque que envolve considerável volume de recursos e de esforços de planejamento e o que lhe diz respeito diretamente à qualidade e à eficácia de nossas Forças Armadas, de nossa Polícia Federal e, enfim, de toda uma articulação institucional denominada Sistema Brasileiro de Inteligência. Há 12 anos foi instituída entre nós a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. Diante do potencial de sua fabulosa importância, creio que não temos dado a ela o seu devido valor. Na qualidade de líder da minoria no Senado Federal, foi designado relator da mensagem do Congresso Nacional, número 83 de 2012, que, em cumprimento à Lei Complementar número 97 de 1999, apresenta ao Congresso nova política de defesa nacional e nova estratégia nacional de defesa e o livro branco da defesa nacional. A política nacional de defesa, convém se lembrar, e o documento condicionante do mais alto nível do planejamento de defesa e tem por finalidade estabelecer objetivos, diretrizes para o preparo e emprego da capacitação nacional, com envolvimento do setor militar, civil e de todas as esferas do poder nacional. A Estratégia Nacional de Defesa estabelece como fazer o que se determinou na política. É o vínculo entre o conceito e a política de independência nacional. De um lado, as Forças Armadas, para resguardar essa independência, e de outro, trata-se de questões políticas e institucionais decisivas para a defesa do país, como os objetivos de sua grande estratégia e os meios para fazer com que a nação participe da defesa. Considera-se ainda, senhor presidente, problemas propriamente militares, derivados da influência dessa grande estratégia na orientação, na prática, operacionais das três forças. Já no livro branco da Defesa Nacional, compreende a visão do governo e da parte da sociedade sobre a defesa nacional do Brasil, sendo um documento de caráter público, por meio do qual se permitirá acesso à informação sobre o setor da defesa do país. Nele é apresentado o contexto do atual ambiente estratégico internacional, descrevendo o instrumento militar existente, seu relacionamento com a sociedade, futuras projeções para adequação e modernização dos meios militares e estreita ligação com a indústria de defesa.
Neste âmbito, cumpre salientar que o Poder Legislativo tem sido sempre relegado ao segundo plano, posto que não participou nem no debate, nem da elaboração de nenhum desses três instrumentos. Ora, entendemos aí uma falha do Poder Executivo, que apesar de ouvir segmentos da sociedade, como o meio acadêmico, simplesmente desconsiderou as contribuições que poderiam vir do Congresso Nacional. Certamente o Legislativo possui corpo técnico qualificado para compor o grupo de trabalho que produziu os documentos e teria, e não tenho dúvida, excelentes contribuições para o processo. De toda maneira, senhor presidente, temos esses documentos agora em nossas mãos, que buscaremos apreciá-los de forma acurada e atenta aos interesses nacionais. Todos nós bem sabemos que a informação é poder. Uma vez que a comissão mista, nos termos da Lei 9.883, de 1999, tem por função principal fiscalizar e controlar os serviços secretos brasileiros e precisamos fortalecê-la e dotá-la de meios apropriados ao seu funcionamento. Neste sentido, formulo um apelo aos nobres colegas para que rapidamente aprovemos o regimento interno da comissão, que se encontra na ordem do dia do Congresso Nacional, pronto para ser votado na forma do substitutivo resultante do acordo de lideranças em ambas as casas, oferecido ao PRN número 2 de 2008, para que, neste caso, importantíssimo órgão de controle externo de atividade do Executivo pode funcionar de maneira eficiente, eficaz e efetiva. Também, senhor presidente, precisamos elevar o status da matéria, o que, ao nosso ver, passa necessariamente por sua constitucionalização. Não há qualquer referência na Carta de 1988 à atividade de inteligência ou aos serviços secretos, e muito menos aos seus mecanismos de controle. Isso poderia ser feito por uma emenda constitucional mediante o acréscimo de um capítulo a título 5º da Lei Maior. Neste ponto, importa ressaltar que o ilustre senador Fernando Collor já declarou em pronunciamento aqui no Senado Federal que pretende apresentar proposta de emenda recuperando o disposto na PEC 398 de 2009, arquivada ao fim da legislatura em que foi apresentada pelo então deputado Severiano Alves. E, além disso, urge também que possamos aperfeiçoar a legislação infraconstitucional, definindo com mais clareza, por exemplo, o mandato da ABIN e estabelecendo normas, limites quanto ao respaldo legal para a proteção às operações aos servidores da área. Eu digo isso porque é uma das poucas agências, senhor presidente, que não tem um mandato regulamentado. As demais todas têm. A ABIN, por incrível que pareça, não tem. Nunca é demais lembrar que, por lidarem com dados sigilosos e, portanto, com informações que servem como instrumento de poder, os serviços secretos podem desvirtuar-se de suas funções e cometer abusos, ameaçando a sociedade, as instituições e o Estado democrático de direito. Este assunto, senhor presidente, torna-se tanto mais delicado quanto grave, se verificarmos a magnitude dos riscos que assumimos no caso de prosseguirmos omissos. Isto porque, em fase de tamanha difusão das novas tecnologias de escuta clandestinas, da facilidade com que hoje é possível intrometer-se impunemente na vida de qualquer cidadão de bem, dos enormes perigos do uso inadvertido ou distorcido de informações, da gestão inadequada de dados sigilosos e, acima de tudo, do mau uso de acessos privilegiados, havendo seriamente de considerar a necessidade de que sejam implantados
Agradeço a Vossa Excelência, eu não vou usar todo o tempo. Pode ficar tranquilo. Portanto, senhor presidente, havendo seriamente de considerar a necessidade de que sejam implantadas salvaguardas legais contra a real tendência ou a tentação por parte de qualquer governo de perpetuar-se no poder às custas de sinistras implantação de um Estado policialesco. Observamos que tudo isso reclama de nós peculiar atenção. Lembremos-nos que muitas vezes o pior potencial destrutivo não está no inimigo externo, mas na negligência ao subestimarmos nossas próprias forças internas. Encerro minha intervenção, senhor presidente. E mais que isso, minha modesta, porém, muito séria advertência, na certeza de que estas palavras haverão de ecoar nos brio e a responsabilidade dos ilustres colegas que nesta casa têm, como eu, o compromisso inarredável de bem corresponder ao mandato das urnas e de, acima de tudo, zelar pela manutenção, pelo aperfeiçoamento do Estado de Direito. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e muito obrigado.